Oi, oi, eu sou a mamãe do bem, que é autista nível de suporte 2. Hoje decidi gravar um vídeo que eu acabei de gravar em vários tópicos no TikTok e vocês estão sendo privilegiados porque vocês vão ter o vídeo todo aqui em primeira mão. Então fica aqui. Agradecer, né, a essa família que está crescendo, agradecer a todo mundo que fala, nossa, Amanda, eu vejo seu trabalho na internet, continua, você é muito boa nisso, que me incentiva de alguma forma, que está sempre curtindo. Beijo no coração, isso deixa meu coração quentinho, e só me ajuda a continuar e não deixar eu desanimar de trazer os conteúdos por aqui. Gente, hoje, o vídeo de hoje talvez seja um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a postar. Eu posso dizer que são testemunhos gerados por Deus. E esse deveria ser o primeiro vídeo, mas Deus sabe de tudo, né? Eu fiquei pensando hoje, eu falei, nossa, poderia ter sido o primeiro vídeo que eu deveria ter feito no canal. Eu nem me arrumei, tô toda bagunçada aqui, com blusa manchada. Eu falei, vai assim mesmo, porque quando eu tô inspirada, a gente não pode esperar, né? E aí eu gravei pro TikTok, as pessoas gostaram muito, e eu falei assim, eu vou levar esse vídeo pro YouTube. Eu tenho uma lista de vídeo, uma espera de vídeo, de vários vídeos, com temas muito bons. Acredito que inspirado por Deus. Já fiz muitos assim, infelizmente eu apaguei alguns. Me arrependo, obviamente, porque eu já desisti algumas vezes do canal, mas enfim. Esse assunto fica para um próximo vídeo e vamos ao outro. Foi uma fase muito difícil. Eu falo que foi muito difícil. Por quê? Porque tudo aquilo que é projetado, planejado por Deus, planejado e projetado por Deus, é difícil. Todo cristão passa por processos. É lindo a gente contar testemunho, é lindo a gente viver o testemunho, mas é doloroso o processo do testemunho. Eu gosto de falar em processo por aqui, eu gosto de falar em propósitos, porque a vida do cristão é baseada nisso. Então, tudo que a gente vive, todo aquele que crê em Deus vive um propósito e vive processos, vive gerando testemunhos. E antigamente eu não entendia o que era, e hoje Deus vem me trazendo as coisas assim, eu falo, nossa, é um testemunho, né? Porque a gente não glorifica Deus. Então, se eu tenho esse espaço aqui na internet, por que não falar de Deus, né? Ele é a minha base, ele é meu tudo, então sem ele não adianta eu ter muita coisa, né? Então, sem Deus a gente não é nada. E antes de engravidar, eu quero contar do começo para vocês entenderem que é uma história, assim, realmente foi um testemunho que Deus foi me trazendo hoje. E eu falei, eu preciso falar para as pessoas na internet. E o bem nascer, antes do bem nascer, né? Já falei dele nascer. Ele nascer, eu não queria engravidar de jeito nenhum. Eu tomava medicação, para vocês terem uma ideia. E falo isso para muitas pessoas que me perguntam, né, se o bem foi planejado ou não. E hoje eu fico até com receio de falar, né? Mas hoje eu sei que é uma obra de Deus, né? E eu não esperava engravidar. Mas aonde eu ia, em lugares assim, frequentados por irmãos da igreja, movimentos de oração que a gente costuma falar, na igreja mesmo, né? Deus sempre falava que ia enviar uma criança na nossa vida, né? E eu falava, não, acabei de casar, eu tô tomando medicação, eu não posso engravidar agora, né? Tava fora de cogitação, assim, na minha mente, assim, de verdade, eu não me via como mãe naquele momento. E Deus falava muito, muito, muito mesmo. A última oração foi muito forte, porque Deus falou pro meu marido, não foi nem pra mim, pro meu esposo e para um amigo dele. Eles estavam um do lado do outro. E o irmão, sem nem saber se eles eram amigos, falou assim, olha... E a esposa dele já estava grávida desse amigo nosso. Olha, eu vejo uma criança na sua vida, falou pro meu esposo. E eles vão crescer junto. Ai, meu Deus, não posso, tô tomando medicação. E eu ficava muito brava quando os irmãos vinham pregar dessa forma, né? Porque eu falei assim, nossa, acabei de casar. E as pessoas já querem que a gente tenha filho, eu achava que era meio que uma empolgação, sabe? Eu ficava revoltada. E eu, não, meu Deus, eu tomo remédio. Só falava assim. E aí, em belo dia, 2018, me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a passar mal. Esse é o Ferry. Comecei a passar muito mal no ano novo, na casa da minha sogra. Eu tenho essa foto até hoje. E eu já estava grávida. Gente, eu não consegui comer nada. Meu estômago estava embrulhando. Parecia uma sensação horrível, uma falta de ar, com tudo junto, misturado. Não consegui comer nada, uma mesa farta, maravilhosa, mas não consegui comer nada. Eu já estava grávida do bem. Dezembro de 2028.
De 2 meses eu estava, provavelmente 2 meses. 2 meses, mas eu descobri já era muito tarde. Oi, oi, oi. Eu descobri, eu já tava de 2 meses ou mais, gente. Eu tava mais de 8 semanas, alguma coisa assim, de 8 semanas. E aí começou a saga. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei de desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Eu queria surtar, gente. Eu fiquei com muito medo. Muito medo. Quem me abraçava, eu chorava. E as pessoas ficavam sem entender. Porque eu tava com muito medo do novo, sabe? Muito medo mesmo. Falei, meu Deus, e agora? Vou ser mãe? Eu não sei ser mãe. Eu ficava tipo assim, sabe? E aí, foi passando o tempo, eu fui aceitando melhor e tal. Não que eu queria rejeitar, queria tirar, não, jamais, gente. Na minha mente não tava processando. Quando eu processei mesmo, eu falei, vai dar certo, né? Eu aceitei, a gente começou a fazer o pré-natal e também depois disso, né? Aonde a gente ia, Deus falava, ele vai ser uma criança muito especial. Ele vai ser uma criança muito especial. E eu amei, glória a Deus. Benjamin vai ser uma criança muito... Mas Deus não falava coisas diferentes, gente. É muito Deus. Quem não crê em Deus, olha, amiga, corre, viu, que Jesus está voltando. Mas era tipo assim, tudo igual que Deus dava nas profecias assim, sobre o bem, gente. Foi a gestação inteira. Aonde a gente ia, o que Deus falava comigo, fora o nome dele, que foi uma confirmação. Vou contar aqui também, vou fazer a segunda parte, que é os testemunhos que eu quero contar pra vocês. Que eu contei no TikTok, porque já ficou muito longo esse vídeo. Então, resumir, vou contar agora da parte do nome dele, né? Vou contar o processo da gestação nesse vídeo, no próximo eu conto antes de descobrir o autismo dele. Não tô falando de autismo, gente. Esse vídeo nem é sobre autismo. É sobre o quão abençoado meu filho é, o quão ele é projeto de Deus, o quanto ele foi enviado por Deus, sabe? E aí, hoje ele é a alegria da nossa vida, lógico. Eu canso pra falar. Achando que era menina no começo. É menina. Porque eu e meu marido queria menina. Todo mundo queria menina. Aí a minha irmã e uma das minhas amigas falavam que era menino. E aí no meu coração, na minha mente eu queria menina, mas no meu coração eu falava que era menino. E eu, né, sem assim. Depois eu fiquei neutra com esse negócio. E o Rogério queria menina. E aí a gente falou assim, a gente só fala em nome de menina. E o nome de menino? Quando a gente sentou para escolher o nome de menino, a gente estava saindo para uma oração. A gente abriu a Bíblia em cima da passagem de Benjamin. Não vou recordar a história agora, gente. Me desculpe, eu não lembro da história de Benjamin. Em cima. Aí o Rogério, é Benjamin. Aí eu, não, Benjamin não, eu quero Miguel. Eu queria Miguel, gente. Eu sempre achei lindo o nome Miguel. Eu queria Miguel. E ele, não, vai ser Benjamin. Benjamin é diferente. Miguel é muito comum. E eu, não, ele vai ser zoado, ele vai ser chamado de Ben 10, ele vai ser chamado de tomada. Ficava, né? Não era tão popular quanto é hoje, Benjamin, né? Era raro você ver esse nome, Benjamin. E aí, nós fomos para essa oração. E a gente nem sabia o que era. Eu tava de 18 semanas. 18, 13. Ai, gente, não lembro. De 13 a 18. Menos que 20. Era isso. Menos de 20 semanas. E aí, eu falei assim, oração. E aí, Deus tomou uma pessoa e falou assim, que via... Ele começou, eu não lembro a pregação certinho, eu nunca sei contar, nunca lembro os fatos certos. Mas ele pregou uma parte lá e falou de Benjamin. E a gente, meu Deus, eu tava falando o nome de Benjamin. E aí foi uma confirmação. A partir daquele momento, eu já sabia que era menino. Já falei, é menino. E aí, mesmo dia não, uma mesma semana, ou pouco depois dessa oração, não vou saber falar se foi no mesmo dia, eu sonhei com uma malinha azul de maternidade, que foi uma malinha azul que a minha mãe me deu. Da maternidade. E agora eu vou gravar a segunda parte, que fica os testemunhos, né? Meu parto foi muito abençoado, graças a Deus. E Deus falava que até na hora do parto ele ia ser comigo, que eu tava com medo de ter parto cesárea. Tava com medo de ter parto normal, na verdade, mas que Deus escolheu meu parto, ia ser o melhor parto, ia colocar a melhor rede de médicos na nossa vida, né? E foi realmente até no hospital, gente. Deus cuidou dos detalhes.
né? Foi perfeito, maravilhoso. O parto dele nasceu em 2 horas. E minha bolsa estourou e a gente pôde ser acolhido no hospital, porque esses hospitais, né, públicos só acolhem quando. E eu escolhi muito bem o hospital dele, o Amparo, não queria ganhar aqui na região. Fui lá para Vila Mariana, que tinha uma referência boa. E aí eles só acolhem quando vê que realmente o bebê já tá ali na porta. Então, assim, Deus foi tão bom que a minha bolsa estourou de madrugada. E eu corri pro hospital super calma, plena, caindo um monte de água de mim. E eu com medo de ter cesárea e o bem na porta, né? E aí foi parto normal. E aí depois eu conto o processo que eu passei depois da gestação. Comenta aqui se vocês querem a segunda parte. Beijo, até o próximo vídeo.